todos vocês, estamos aqui mais um dia reunidos com as nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Soares e estarei com vocês verificando aí o que nós iremos estudar, continuar estudando aí na nossa unidade 1. Então, vamos lá verificar a nossa aula 10. Na nossa aula 10, gente, o objeto de conhecimento, iremos verificar ainda sobre as manifestações culturais na formação populacional. Além disso, o detalhamento desse objeto de conhecimento vai estar inserido aí sobre o crescimento e urbanização da população mundial, modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, situações socioespaciais relacionadas aos atuais fluxos migratórios. E também iremos verificar sobre os conflitos, discriminações, minorias e luta por direitos. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, vamos continuar os nossos estudos de geografia, onde iremos estar bastante inseridos em 3 continentes, tá? Europa, Ásia e Oceania. Vamos verificar aí como ocorre principalmente esse desenvolvimento populacional, né? Como que está distribuída aí as pessoas, a população ao redor do planeta, mas principalmente na Europa, na Ásia e na Oceania, tá certo? Existem lugares em que existem grandes quantidades de pessoas, né? Então, a gente observa aqui em algumas áreas, né? Por exemplo, a gente vai verificar, né, que vamos ter áreas em que a quantidade de habitantes ela é bem maior. E em outras áreas, principalmente quando está relacionado a fatores naturais, né, a gente verifica aí que pode existir vazios demográficos. Então, nós iremos estudar e verificar principalmente como que ocorre esse crescimento, né, tanto na parte da urbanização da população mundial, tá certo? Quando a gente coloca aí o que está relacionado à população, normalmente a gente já pega aí as grandes cidades. Então, o crescimento e urbanização da população mundial vai vir principalmente desde as épocas passadas, onde a maior parte da população ela era rural, né? Até porque ainda não existiam as cidades. Então, a população vivia onde? No campo, né? Com o passar do tempo veio o feudalismo e com o feudalismo foi crescendo o comércio ao redor ali daquela vila. Então, posteriormente, que foram surgindo as cidades e principalmente, né, a população mundial, ela começa a aumentar com o desenvolvimento das cidades, tá? Então, é a partir desse desenvolvimento das cidades que veio através do quê? Do surgimento das indústrias, né? Então, tudo inicia onde? Numa área rural, tá? Então, a gente verifica que a população antigamente vivia em área rural, né? Posteriormente, né, com o aumento aí desse desenvolvimento, surgindo o comércio aí ao redor daquela área rural, tá? Vão surgir as cidades. Mas as cidades, gente, elas vão surgir por causa principalmente do surgimento das indústrias, dessa atividade econômica. Então, as indústrias foi um dos principais fatores para surgir o quê? As cidades, ok? Então, com o surgimento das cidades, esse processo, né, vai surgir um processo que ficou conhecido como urbanização. Então, com o surgimento das cidades, o processo de urbanização acabou surgindo. Consequentemente, vai surgir o quê? A população urbana, que antes era o quê? Rural. Tá? Então, foi todo um processo, lógico, que não ocorreu de uma hora para outra, tá? Vai ocorrer em um período aí,
onde sai do rural, começa a surgir aí começa a aumentar, na verdade, a parte comercial. Então, isso vai fazer com que as cidades elas comecem a se desenvolver, principalmente com o surgimento ali das indústrias, com a revolução industrial, principalmente nós já estudamos e verificamos, né, na Inglaterra, tá? Então, a gente verifica esse desenvolvimento que, consequentemente, com o processo de industrialização, foi surgindo o quê? O processo de urbanização, que a gente acaba verificando, né? E acaba o quê? Aumentando o quê? A população urbana. Então, a gente observa todo esse desenvolvimento. Mas o que é urbanização, professora? O que é esse processo de urbanização? Nós iremos verificar, gente, que o processo de urbanização vai ser essa transformação que acabou ocorrendo, tá? Então, essa transformação aí que ocorreu, né, do espaço rural, onde está muito ligado aos espaços naturais, gente, né? Então, essa transformação aí de espaços naturais e rurais que acabaram se tornando o quê? Urbanos, né? Muito ligada essa parte natural com o rural, tá? Consequentemente, com o desenvolvimento, foi surgindo o processo, né, de urbanização com esses espaços urbanos se desenvolvendo cada vez mais. E é nesse período também que a gente observa, né, essa transferência da população do campo para onde? Para a cidade. Isso vai ter um nome, né? Então, esse processo aí da saída do campo para a cidade vai ser o quê? O êxodo rural, tá? Então, não esqueçam, o que vai ser o êxodo rural, que vocês já estudaram, é só para a gente relembrar, ok? Vai ser essa transferência em grande massa da população rural para as cidades, para a área urbana, tá certo? Além disso, né, a gente verifica que com o processo de mecanização que está ocorrendo ali no campo, né, a gente verifica que a necessidade da mão de obra ela vai diminuir, tá? Então, a mecanização do campo, né, e a menor necessidade da mão de obra rural vai fazer com que ocorra esse êxodo rural, tá? Então, todo esse desenvolvimento aí das cidades que acabam surgindo, a mecanização, o surgimento de novas técnicas, vai fazer também com que as pessoas elas começam a sair da área rural e começam a ir para as grandes cidades. Vamos ver um vídeo agora, né, mostrando para a gente todo esse processo de urbanização. Olha só. Tudo inicia, né, normalmente ali somente a vegetação, né, pode surgir uma ferrovia, uma rodovia, os transportes, né, no desenvolvimento das cidades. A partir disso, tendo essa facilidade de transporte, as pessoas elas começam a habitar aquela área e posteriormente começa a aumentar esse processo de urbanização, não sendo somente mais uma área rural, né? Então, ocorre esse desenvolvimento, surgimento de casas, de edifícios, né? Automóveis, ruas, avenidas. Então, tudo isso, né, vai fazer com que ocorra esse desenvolvimento em determinada área, né, onde se tem facilidade, principalmente através dos meios de transporte, meios de comunicação. Então, isso vai fazer com que ocorra este desenvolvimento, saindo ali somente da parte rural e, consequentemente, indo para a parte urbana, tá? Principalmente quando chama bastante atenção. Mas com esse processo de urbanização, vamos ter alguns fatores atrativos. Por que uma pessoa vai para uma determinada área que é considerada urbana? Vamos verificar que na parte da urbanização acaba estimulando o quê? As pessoas a ir para as cidades, porque vai estar associado ao processo de industrialização, né, onde essas transformações aí na cidade pela indústria acabou surgindo. Consequentemente, as pessoas elas começam a ir para essas áreas, então vai ocorrer esse processo de urbanização, principalmente por quê? Por causa dessa geração de empregos, principalmente no setor industrial e também no setor de serviços, né, onde as pessoas elas podem trabalhar, podem ganhar o seu dinheiro e aí ter uma melhor qualidade de vida.
tá? Mas além desses fatores atrativos, nós vamos verificar que também, né, vamos ter os fatores repulsivos, tá? Vai existir pessoas que querem ir para as cidades, mas a gente verifica, né, que o processo de urbanização, ele acabou se desenvolvendo bastante, principalmente na área do campo, porque quando a gente observa que o campo ali o agricultor ele começa a ser substituído por máquinas, né, vai estar associado também principalmente às péssimas condições de vida, que infelizmente ocorre muito na zona rural, né? Principalmente ali em relação a se não ter um governante, né, que dê prioridade para as pessoas que vivem na zona rural. Então, as pessoas elas acabam ficando desestimuladas e indo para áreas urbanas, né? A estrutura fundiária concentrada também vai ser um fator repulsivo para as pessoas saírem da zona rural, né? Os baixos salários, às vezes a falta de apoio aos pequenos agricultores, tudo isso vai fazer com que as pessoas elas saiam, né, da parte ali do campo e vão para as cidades, tá? Então, tudo isso vem com esse processo de urbanização e, consequentemente, gente, começa a ocorrer mudanças na distribuição da população mundial, onde as pessoas elas começam a sair ali do interior, começam a ir para as grandes cidades, tá? Então, nós iremos verificar, por exemplo, através do Mapa Mundi, essa distribuição da população mundial. Quanto mais escuro, tá, que for através da legenda, maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E a gente observa, por exemplo, aqui no Brasil, né, essa parte aqui do Nordeste, pega a região de São Paulo, Rio, a parte do Sudeste do Brasil, a quantidade de habitantes, a gente pode observar que vai ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só aqui na China, gente, essa parte do Japão também, né? Aqui é a densidade demográfica, tá? Então, a quantidade de habitantes, ela vai ser bem maior. A Índia também, que são dois países que a quantidade de habitantes é bastante elevada. Então, quanto, né, mais escuro for, aqui mais vermelho, maior a quantidade de habitantes. Quanto mais claro, por exemplo, olha só, estudamos ontem sobre o Canadá, verificamos, né, que no Canadá ele vai colocar para a gente o quê? A área polar. Então, olha só a quantidade de habitantes aqui, que é pequena, menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E aqui na África, no continente africano, lembra lá do deserto do Saara? Então, existem fatores naturais que acabam aí, né, mudando essa distribuição da população mundial. E nestes gráficos a gente pode observar, né, que a população mundial por continentes em 2015, a maior quantidade vai estar em que continente, gente? Na Ásia, tá? Em torno aí de 4 bilhões de habitantes, né? 4 bilhões 385 milhões aí de habitantes, 60% da população mundial está no continente asiático, ok? Seguido aqui da África com 16%, o continente americano, 13%, o Brasil está inserido aqui, o continente europeu só com 10% e a Oceania somente com 1%, tá? Então, aí, 39 milhões de habitantes aproximadamente no continente da Oceania, a gente observa neste gráfico. Então, a distribuição da população mundial, se a gente for observar, ela vai estar distribuída de forma desigual. Existem áreas em que a quantidade de habitantes ela é bem maior e em outras, né, principalmente aí por fatores naturais, ela vai ser bem menor, tá? Então, a gente vai verificar aí essa distribuição desigual da população, onde as civilizações milenares acabou aí marcando tudo isso, tá? Então, essas civilizações milenares, onde os grandes focos de povoamento vão estar principalmente onde? No leste, tá? E no sul da Ásia, onde pega ali a China, onde pega a Índia, né, principalmente. Então, tudo isso vai fazer com que, desde a época, há alguns milhares de anos, né, a quantidade de habitantes lá já era elevado e hoje está bem maior. Mas também, né, áreas
bem desenvolvidas e industrializadas chamam muito a atenção. É onde as pessoas elas buscam ir, né, viver, como alguns países europeus, os Estados Unidos da América e o Japão. Então, isso também vai chamar a atenção de várias pessoas. Porém, existem áreas, né, em que ocorre o quê? Esse desenvolvimento populacional em áreas menos desenvolvidas, onde as mulheres elas têm mais filhos, né, do que em áreas mais desenvolvidas, tá? Então, nessas áreas menos desenvolvidas, normalmente a mulher ela tem aí em torno de 5 filhos, 6, enquanto em áreas mais desenvolvidas as mulheres estão tendo menor quantidade de filhos. Por exemplo, Uganda, né? Na Nigéria, em Bangladesh, em Paquistão, no Vietnã, a quantidade ainda é elevada, tá? Mesmo sendo pouco desenvolvido, tá? E vão existir áreas em que a quantidade de habitantes ela vai ser quase nula, principalmente aí em áreas muito frias ou em áreas muito quentes. Essas regiões polares e desérticas, elas vão ser o quê? Menos povoadas, tá? Então, essas áreas elas vão ser menos povoadas, tanto as áreas polares quanto as áreas desérticas. Nós verificamos aí todo esse processo de urbanização, que é consequência ali da industrialização, as pessoas saindo do campo e indo para as grandes cidades, surgimento aí das cidades, principalmente com o processo de industrialização. Vamos também estudar e verificar sobre a população de alguns continentes, como eu falei a vocês, né? Europa, Ásia e a Oceania. Vamos estudar também as características desses continentes aí. Como é que a gente observa a população europeia? Gente, a população europeia, apesar do tamanho ali reduzido, né, desse continente, a Europa ela é um continente de grande variedade, o quê? Étnica, linguística, tá? Teremos aí essa variedade étnica, linguística e também cultural, tá? Porque, apesar de ser reduzido esse tamanho, a quantidade de países que se tem no continente europeu acaba sendo bastante elevada e, consequentemente, vai ter essa variedade étnica, linguística e cultural, tá? O continente europeu, gente, ele é bastante populoso, tá? Ele vai ser bastante populoso, mas também ele vai ser considerado bastante povoado, tá? Populoso vai estar ligado à quantidade de habitantes, povoado vai ser a densidade demográfica. E a população europeia, ela vai estar distribuída de maneira irregular, tá? Vão existir áreas em que a quantidade de habitantes ela vai ser bem maior e outras vai ocorrer o quê? O vazio demográfico, ok? Então, atualmente, no continente europeu, a gente apresenta aí, tá, um crescimento demográfico baixo. Mas o que está ocorrendo? Demos exemplo ali de alguns países asiáticos e africanos, como Uganda, Nigéria, Paquistão, Bangladesh e o Vietnã. As mulheres têm bastante filhos, enquanto em muitos países europeus as mulheres às vezes não estão querendo nem mais ter filhos. Então é por isso que vai ter o quê? Esse crescimento demográfico baixo. Isso é bom? Não é, tá? Porque futuramente vai interferir ali na mão de obra, né? Ali as pessoas vivendo no continente europeu. Então, existem alguns países que já está faltando pessoas para trabalhar. A quantidade de idosos ela é bastante elevada, tá? Então, a gente observa aí essas características do continente europeu. Países bastante populosos e povoados, né? Ocorre essa distribuição de maneira irregular. Em algumas áreas existem vazios demográficos, em áreas muito quentes, né? Ou em áreas muito frias, tá? E além disso, o crescimento demográfico ali do continente europeu está baixando bastante. Além da população europeia, também vamos estudar sobre a população asiática, gente. A população asiática, a gente observa aí que é a mais
populosa do planeta. Vimos lá, né, a quantidade de habitantes em torno de 60% da população mundial. Tá? Então, a população asiática é a mais populosa de todos. Vai reunir aí mais da metade da população mundial. E vão existir 2 países, gente, que têm aí grande quantidade de habitantes. No planeta inteiro, né, nós temos aí 7 bilhões de habitantes. E somente em 2 países asiáticos, no caso, a Índia e a China, vocês imaginem aí, 2 países somente, gente, vai ter aí em torno de 2,5 bilhões de habitantes. No planeta, nós temos 7 bilhões de habitantes. E somente nesses 2 aí, temos 2,5 bilhões. Então, é muita gente, né? Somente em 2 países, no caso, a Índia e a China. Então, por isso que o continente asiático, né? Ele vai apresentar aí a metade da população mundial. Esses 2 países são os mais populosos do planeta, ok? Primeiro, a China, né, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E, em segundo, a Índia, né? Em torno aí de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, sendo que futuramente aí a Índia tem estatísticas que a Índia ela deva passar aí a China, ok? Futuramente, alguns anos aí futuros. A Índia verifica que a população asiática, né, ela apresenta uma população com grande diversidade cultural e também religiosa, tá? Então, pela quantidade de habitantes que se tem no continente asiático, isso vai acabar refletindo também nessa grande diversidade cultural e religiosa. Mas a gente vai observar, verificamos que enquanto a maioria da população está saindo da área rural e indo para as grandes cidades, na população asiática, a gente verifica que vai ocorrer o quê? O predomínio ainda, né, da população rural, tá? Principalmente na China, a gente observa que a grande quantidade de pessoas que vivem em áreas rurais, ela vai ser elevada, tá? Então, essa população asiática, né, vai ocorrer o predomínio principalmente em áreas rurais, onde grandes concentrações, né, ocorrem aí em áreas litorâneas, tá? Então, as pessoas, além de estarem em áreas bastante rurais, a grande quantidade, ocorre esse predomínio aí em áreas rurais, nós vamos também observar que a maioria da população começa a ir buscar áreas, né, que ocorram bastante desenvolvimento, principalmente esse desenvolvimento urbano e industrial. Então, olha só, essas grandes concentrações que a gente observa da população asiática vai ocorrer principalmente em áreas litorâneas e também em áreas interioranas, tá? Principalmente próximo aos rios. Então, a gente vai verificar que nesse processo aí dessa população asiática, ela vai estar tanto na área litorânea quanto em áreas do interior do continente asiático, porém, onde tem ali um rio para praticar sua atividade de agricultura, da pecuária, do extrativismo, tá? Verificando essas características, já verificamos da população europeia, verificamos da população asiática, também vamos verificar ali da população da Oceania, tá? A população da Oceania, gente, ela vai ser bem menos populoso aí em relação a outros continentes, tá? Vai ser o menos populoso dos continentes. Vai ser habitada por povos nativos, tá? Com diferentes costumes, diferentes línguas e culturas em suas milhares de ilhas que existem ali no continente da Oceania, tá? Que é conhecido também como Novíssimo Mundo. Então, a população da Oceania vai ter esse predomínio dos povos nativos. Então, a gente vai verificar que em 2 países, né, vai ter essa grande quantidade de população nativa ainda, né, em relação a esse desenvolvimento. Olha só, vamos verificar então, né, que nesses povos nativos vai ocorrer o predomínio de quem? Dos aborígenes na Austrália, enquanto na Nova Zelândia vai ter o predomínio de quem? Dos
maores, tá? Então, a gente observa aí essa parte aí da população da Oceania. Agora, verificando essas características, tanto da população da Oceania, quanto da Europa e quanto da Ásia, também nós vamos verificar aí todo esse processo de locomoção, essas situações socioespaciais, tá? Que vão estar relacionadas aí aos atuais fluxos migratórios. Tudo isso é um fator histórico e geográfico que a gente observa para ocorrer essas mudanças, tá? Então, no período ali dos séculos 19 e 20, ocorreu o quê? A imigração europeia, os europeus indo para o continente americano, né? Principalmente para a América, a Ásia, já vai ter ali uma maior quantidade também. Então, nesse período está ocorrendo a imigração europeia do século 19 e 20, onde a saída dos europeus para a América foi motivada pelo quê? Principalmente para o acesso a terras e, consequentemente, vai ocorrer o quê? O enriquecimento, era o que se tinha aí essa ideia. E a gente observa que o Brasil, ele também chamou a atenção muito dos europeus, tá? Então, a gente observa aí que vai existir essa formação de diversas comunidades, principalmente no Sudeste e no Sul do Brasil, tá? Por conta, principalmente, na época ali da cafeicultura. Então, a agricultura com café acabou chamando muito a atenção, principalmente dos europeus na região sul e sudeste do nosso país, tá? Essa imigração aqui para o Brasil, tá? Essa imigração no Brasil vai ocorrer de 1884 a 1933, né? 4 milhões de imigrantes, eles acabaram desembarcando aqui no nosso país, principalmente no início do século 20, tá? Então, eles estavam em busca de terras para fazerem suas atividades da agropecuária. Vieram principalmente aí os alemães, os espanhóis, né, os portugueses, os italianos, também lá da Ásia, os japoneses, os turcos e os sírios. Então, eles vieram bastante aqui para a nossa região também, para o nosso país, né? Onde ocorreu essa formação aí de diversas comunidades europeias em cidades aqui do sul do Brasil, ok? Então, a gente observa aí, tá? Essa situação também socioespacial, nesse período aí do século XIX para o século XX, e no século XX a gente vai verificar que, segundo a ONU, gente, cerca de 200 milhões de imigrantes no mundo, tá? Pessoas indo de um lugar para o outro em busca, né, dessa qualidade de vida. Então, a maioria desses imigrantes, né, vinham principalmente aí de onde? Dos países africanos e latino-americanos, tá? Então, a maioria vai vir desses países africanos e latino-americanos. Quais serão os principais destinos? Vamos ter os Estados Unidos da América, a Europa e o Japão, que chama bastante atenção. Vários países europeus chamam muito atenção aí, principalmente de pessoas que vieram lá da África e também aqui da América Latina, tá? Isso chamou a atenção, né, da população, porque acabou aí estimulando esse processo de imigração, onde eles conseguiam ter um emprego através da sua mão de obra, tá? E isso acabou o quê? Aumentando, né, essas diversidades culturais que nós temos aí ao redor do planeta, tá? Da década de 80 até os dias atuais, a gente observa que essa movimentação, ela está cada vez mais intensa, tá? Devido ao processo de globalização que a gente vive atualmente, onde os imigrantes, eles acabam sendo uma mão de obra barata, tá, para os países desenvolvidos. Isso gera crescente desemprego na população local, tá? Então, a população local, elas acabam, né, tendo essa parte aí de desemprego, onde os países são receptores devido ao quê? Às diferenças salariais. Imagina um imigrante, né, uma pessoa que pode ser refugiada também, não tem o que comer, ela vai aceitar ali algum tipo de emprego, né, enquanto a população que ali vive acaba não aceitando qualquer salário.
Então isso, gente, acabou gerando o quê? Conflitos, tá? E esses conflitos, essas discriminações, né, as minorias das pessoas e a luta pelos seus direitos, acabou surgindo o quê? A xenofobia, tá? A aversão. O que é que vai ser a xenofobia, gente? Vai ser a aversão ao imigrante pelos países receptores. As pessoas, elas acabam tendo essa aversão de pessoas vindo de outros países, que são os imigrantes, por esses países que estão recebendo, os países receptores. Ocorrendo diferenças, né, socioculturais, tá? Entre esses trabalhadores nativos e os trabalhadores estrangeiros, tá? Que normalmente acaba ocorrendo o quê? Menores salários para essas pessoas, tá? Além disso, né, a gente observa que vão existir políticas de controle de imigração. Essas políticas de controle de imigração, os governos, eles começam a criar medidas legais e também as barreiras físicas com a construção de muros nas cidades. Por exemplo, vamos ver ali Ceuta na Espanha, né, para ocorrer aí essa dificuldade da entrada de imigrantes, tá? Então isso acaba sendo, gente, um grande desafio, tá? E esse grande desafio aí entre os países ricos e pobres, tá? Vai fazer com que os países mais desenvolvidos acabem aí construindo, né, um mundo que querem construir um mundo mais justo e solidário, igualitário aí no século XXI, que acaba tendo uma certa dificuldade, tá? Tanto dos países que está ocorrendo esse desenvolvimento, quanto os países mais desenvolvidos, tá? Isso vai fazer com que esses fluxos migratórios aí na Europa, né, acabe aumentando, porque chama realmente muito a atenção. Então, a chegada maciça ali e continuada de imigrantes, né, por vários anos, acabou provocando o quê? Essa grande crise migratória e política, principalmente no continente europeu, principalmente ali vindo da Ásia e também da África, tá? Então, os governos, eles acabaram endurecendo essas condições aí de acolhida dessas pessoas que vinham tanto da África quanto da Ásia, né? E em alguns casos, eles acabaram aí estabelecendo esses controles fronteiriços para diminuir ali as pessoas que vinham daqueles países, né? Principalmente ali para os países europeus, ok, gente? E assim, verificamos, né, que esse processo de imigração acabou aumentando cada vez mais em vários países ali que são considerados bastante desenvolvidos. Amanhã continuamos nossas aulas, já com a nossa avaliação. Muito obrigada por todos vocês. Boa tarde, bom descanso. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmila. Bom descanso para todo mundo, viu, pessoal? Amanhã a gente se vê na avaliação. Revisão e avaliação da unidade 1. Tchau, até amanhã.